Ao vivo! Perfeito! Doutor, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Perfeito, tá me vendo também? Não, ainda, eu estava te vendo e de repente ficou tudo preto. Só melhorar a internet. Muito obrigada a todos os espectadores, em pleno sexta-feira à noite, pagando o preço para estar com a gente e aprendendo um pouco sobre o futuro das profissões. Vamos aguardar a internet do doutor se estabilizar. Santana Júnior, forte abraço. Deu uma travada aqui, eu vou tentar Deu uma sair. travadinha. Deixa eu te tirar e colocar novamente. Tudo bem, Lucinha? Deixa o doutor Alexandre entrar novamente. Tá todo mundo ouvindo bem? Me passa um feedback se está tudo certo. Os espectadores aí, se estiver tudo certo, comenta um coraçãozinho. Show, maravilha, os coraçõezinhos aí vindo. Aguardar aí o doutor aparecer. Show. Show, Lucinha, obrigada. Vamos lá, ver se dá certo agora. Perfeito? Agora Estou me sim, vendo perfeitamente lhe ouvindo. E agora? perfeito. Maravilha. Vamos lá, meu muito boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Alexandre, por participar do primeiro Congresso Online de Empreendedorismo e Inovação Jurídica. E o tema de hoje é inteligência artificial na advocacia. O doutor que é advogado, especializado em Internet Law, em Harvard, é sócio fundador do Alexandre Ateniense Advogados, precursores do direito da tecnologia da informação no Brasil. Por 8 anos foi presidente da Comissão de Tecnologia e Informação da OAB Federal, representando a entidade nas discussões dos projetos de leis frente ao Congresso Nacional sobre temas relacionados à tecnologia da informação. Muito obrigada pelo aceite, pela disponibilidade, por compartilhar todas as vezes muito conhecimento aqui com o nosso público. Pode se apresentar. Bom, antes de mais nada, Gabriela, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso ter atendido a seu convite e te parabenizo mais uma vez porque você é uma pessoa empreendedora, sempre trazendo temas contextualizados, de grande interesse para o mundo jurídico. E gostaria de saudar a todos aí que estão conosco na sexta-feira e deixar que esses momentos sejam um pouco mais prazerosos, nada pesado, porque sexta-feira, esse horário, realmente são guerreiros aqueles que estão conosco nesse momento. Mas tudo bem, vamos lá. Show! Me explica um pouquinho o que é e como funciona a inteligência artificial? Bom, inteligência artificial é um conceito que, ao contrário do que possa imaginar, nasceu há décadas atrás e está diretamente ligado à questão do uso de sistemas
com a característica diferente, ou seja, são sistemas que a gente chama de cognitivo. Cognitivo por quê? Porque eles têm um aprendizado constante, um aprendizado em que, na medida em que os conteúdos são inseridos nesses sistemas e são depurados, são marcados corretamente e as pessoas sabem, conseguem descobrir que tipo de pergunta que se queira fazer para que se extraia respostas a partir dessa massa de dados, o sistema cada vez vai ficando mais útil. E por esse motivo é que a inteligência artificial vem de cheio com a área jurídica, porque eu poderia fazer uma certa analogia para vocês entenderem. Hoje, o Brasil é um país que tem, sem dúvida nenhuma, o maior Big Data jurídico do mundo. Tá? Ou seja, não tem nenhum outro país que tem, por exemplo, 93 tribunais, onde todas as sentenças de decisões de segundo grau e instância superior já nascem em formato digital. Então, dá para imaginar o que esses dados representam em termos de conhecimento do direito? É muita coisa. Só que nós temos dados, nós não temos ainda conhecimento, e muito menos nós temos sabedoria. Então, eu faço sempre a equivalência de que nós não chegamos ainda na inteligência artificial. Quem fala que tem a inteligência artificial, desculpa, tem muita fumaça, mas pouco fogo. Não chegamos por quê? Porque, na verdade, nós estamos na fase inicial, que é ter muitos dados, mas é que eu faço a equivalência do pré-sal. Todo mundo sabe o que é o pré-sal, aquele petróleo que está lá debaixo do mar, mas para poder virar efetivamente aquilo que é necessário para gerar utilidade, ele tem que passar por N refinamentos, certo? A mesma coisa acontece com os dados. Os dados hoje estão no estado mais baixo de uma pirâmide, que precisam ser tratados para que de dado se torne informação, de informação gere o conhecimento e do conhecimento se gere a sabedoria. Sim. Então, nós vamos chegar lá, mas isso ainda não aconteceu. Quem normalmente fala hoje que já tem sistema de inteligência artificial no escritório, desculpa, eu tenho minhas dúvidas, porque eu conheço as principais empresas do Brasil que têm seus projetos em andamento, e aqueles que estão lá botando a mão na massa de verdade, dizem para mim que o tratamento desses dados é muito mais complexo do que se imaginava. As informações hoje elas estão totalmente desestruturadas, mas isso não significa dizer que tenhamos que ser otimistas, porque talvez, para nossa surpresa, em um tempo muito breve, nós vamos conseguir gerar conhecimento a partir desse Big Data gigantesco que existe hoje na área jurídica do Brasil. Perfeito. Explica a diferença, o que seja inteligência artificial e machine learning. Machine learning, como o próprio nome está dizendo, é o aprendizado da máquina, ou seja, aprendizado do sistema. O machine learning é uma etapa inicial da inteligência artificial, onde uma vez se começa o tratamento de dados, esses dados eles têm que ser, vamos dizer assim, marcados, estruturados, para que, uma vez inseridos no sistema, ele possa gerar o efeito pretendido, ou seja, de dado você fazer com que a máquina entenda e tome decisões, para que, a partir das regras pré-concebidas, ela possa, de repente, tomar execução de determinadas decisões sozinhas, porque houve uma parametrização via machine learning para poder gerar essa funcionalidade que é uma das existentes dentro da inteligência artificial. Perfeito. E quais os avanços na advocacia com a inteligência artificial? Acredita que a inteligência artificial na advocacia será revolucionária a ponto de sermos substituídos? Não, não acredito não. Que vai ser revolucionária, sim, mas que sejamos substituídos de forma alguma. Eu sempre defendo a ideia de que nós temos determinado tipo de talento, os humanos têm determinados talentos que as máquinas não têm, né? Que os sistemas não têm. Desculpa, vou colocar no
E aí, pessoal, gostando do tema, passa o feedback, deixem suas dúvidas, perguntas também. Então, o que os humanos se destacam em relação ao sistema? Os humanos se destacam em relação ao senso comum, a moral, a imaginação, a abstração, dilemas, sonhos e generalização. E enquanto que os sistemas de inteligência artificial se sobressaem quanto à identificação de padrões, linguagem natural. Linguagem natural, por exemplo. O que é linguagem natural? Vou deixar bem claro. Hoje, como é que a gente pesquisa jurisprudência? Nós vamos colocando uma palavra-chave junto à outra para poder, então, fazer o cruzamento e chegar ao texto que a gente precisa. Só que nós estamos chegando hoje num momento que o volume de informações que é gerado, por exemplo, de jurisprudência em todos os tribunais, ele é absurdo. Então, vou dar um exemplo. Na minha área, eu sou advogado especialista em direito digital. É a área que eu atuo há vários anos. Sou um dos percussores dessa área no Brasil. Se a gente entrar num banco de dados grande, por exemplo, do Jus Brasil ou da ASP, por exemplo, e digitar hoje com palavras-chave direito, indenização, dano moral, ofensa na internet. Você tem ideia de quantos resultados de julgamento vão aparecer? No mínimo uns 10 mil. Então eu te pergunto, tem jeito de você ler 10 mil jurisprudências, 10 mil acordos, para poder entender qual que é a média se dá na condenação de um caso como esse? Impossível. E isso vai ficar só pior se não tiver a linguagem natural. Porque a linguagem natural é aquela que a gente já usa hoje com a Siri do iPhone. Ou seja, nós vamos chegar para o sistema e falar assim, eu gostaria, uma vez que ele tenha sido alimentado, né, com todos os julgados, por exemplo, ele vai dizer, você vai perguntar para o sistema qual é a média de condenação da segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Ceará sobre danos morais, ofensa na internet. Esse processamento ele vai ser muito, muito rápido. E esse processamento sendo rápido, a resposta também vem com maior acurácia, maior certeza, maior assertividade. Então, ele é justamente um recurso que a gente tem para poder se adequar a esse número, a esse volume de dados absurdo, Big Data, que só tende a aumentar. Então, eu falei, identificação de padrões, linguagem natural, machine learning, eliminação de preconceitos e, por fim, uma capacidade de tratamento de grande volume de dados. Por isso é que eu defendo a ideia. Não vai haver substituição. Nós temos que, na verdade, imaginar que nós queremos unir dois talentos. Aqueles que os humanos se sobressaem e aqueles que o sistema se sobressai. Aí sim, acredito que vai ser o cenário perfeito para o futuro. Maravilha. E essa tecnologia é realmente inteligente? Computadores poderão surgir ideias totalmente originais, ideias que nunca foram vistas antes? Na verdade, os sistemas vão nos revelar, talvez, cenários que a gente desconheça. Então, como nós vamos estar tratando dados, né? Então, nós vamos, por exemplo, ter recursos que nos permitam ter avaliações estatísticas, que hoje nós temos só, como eu falei, nós temos só o pré-sal, mas nós não temos petróleo ainda. Então, nós vamos enxergar cenários, nós vamos tomar decisões sobre tudo isso, mais seguras e mais adequadas, porque nós vamos ter referências sobre esse volume de informações e saber, principalmente, perguntar para o sistema aquilo que nós queremos que seja revelado. Então, é por aí que as coisas andam. E eu tive algumas reuniões estratégicas essa semana para tratar também de inteligência artificial. Me surgiu a ideia, assim, de que uma máquina, já sabendo a escrita de um juiz, já sabendo uma forma de sentenciar alguns casos, há essa possibilidade de se envolver uma máquina tratando, modulando toda essa performance? Não acredito.
Porque eu acho que a decisão final, em termos de sentença, tem que ser sempre do magistrado. A máquina vai ser um subsídio fantástico, né? O sistema. Imagina qual magistrado que gostaria de ter a seu favor uma máquina que processasse rapidamente todo o seu repertório, o repertório do tribunal, para dar a ele mais segurança de qual vai ser a tendência que já foi adotada até então. Ele pode até discordar. Ou seja, e isso não vai ser a máquina que vai tirar esse poder dele, entendeu? Mas a máquina vai ser um subsídio muito importante que ele não tem hoje. E esse é um ponto que eu estou tocando que merece muita atenção. Porque o processo judicial eletrônico, ao contrário do que a gente imaginava, não diminuiu o número de processos, né? A lei entrou em vigor em 1997. Nós estamos no ano de 2019 e, ao invés de diminuir, aumentou. E eu tenho minha teoria que eu defendo. Talvez um dos motivos principais que isso aconteceu? Meu ponto de vista é que os sistemas foram desenvolvidos e atingiram um momento do processo. Aquele processo, quando os autos chegam na secretaria. Ali o trâmite ficou mais rápido. Mas o trâmite ficando mais rápido na secretaria, o que vai acontecer? Chega mais rápido na conclusão. E na hora que chega a conclusão, que o juiz tem que decidir, o que está acontecendo? Está acontecendo que ele está com as mesmas ferramentas de 10 anos atrás. Sim. Então, ele está ficando mais estressado com o volume de informação que chega para decidir e ele não tem nenhuma ferramenta avançada que possa dar vazão a esse trabalho, que cada vez mais se avoluma. Daí, então, se a gente for medir a entrada e saída de processos, né, a gente vai ter o que a gente chama de taxa de retenção cada vez ou estável ou até aumentando. Ou seja, não conseguimos dar saída ao mesmo número de processos que entram na justiça diariamente. E se você for analisar isso num determinado tribunal e multiplicar isso pelos 93 que nós temos no Brasil, dá para você ter ideia que o cenário de um para outro raramente vai mudar. Excelente. E a respeito dos princípios éticos que devem nortear o uso do algoritmo, principalmente nessa parte de compliance, uma prevenção dessa ética a respeito de quem vai operacionalizar essas máquinas? Pois é óbvio que ética é um valor que qualquer cidadão deve sempre preservar e utilizar para si ou a favor da organização onde ele esteja, né? O algoritmo ele pode ser modulado tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu chamo muita atenção é que, a partir desse conhecimento que é gerado através do tratamento de dados, nós não podemos, por exemplo, utilizar essas informações, esse conhecimento que é gerado, para fins discriminatórios. Entendeu? Esse é um problema muito sério. Imagine, por exemplo, se você tem uma situação de uma empresa que resolve fazer um banco de dados e colocar inteligência artificial em relação ao perfil de saúde de todos os seus funcionários. Certamente, com a inteligência artificial, ela vai tirar muito mais proveito dessa informação do que seria num banco de dados normal. Agora, se ela utilizar isso realmente para poder melhorar a qualidade da prestação do serviço, ok, excelente. Mas se ela usar isso como um instrumento para poder tomar decisões, para discriminar melhor determinados funcionários que não se adequam ao perfil que ela acha que é comum, que é o correto, isso é muito grave. Então, sorte nossa que hoje nós temos já sancionado no Brasil a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que coíbe terminantemente, sujeita a multas pesadas, aquelas empresas que fizerem tratamento de dados para fins discriminatórios. Entendeu? Então, esse é o ponto que eu acho que tem muito a ver com a questão da ética e que, consequentemente, nós temos que ficar bem atentos, porque agora nós temos no Brasil uma lei que protege o cidadão, que protege o titular de dados. E justamente para que ele tenha mais rastreabilidade e também consiga, através
da avaliação da finalidade pelo qual ele consentiu em passar esses dados para o controlador da base de dados, verificar se ele desviou dessa finalidade ou então utilizou de forma negativa para poder exercer algum tipo de discriminação. Perfeito. E como a inteligência artificial poderá auxiliar os tribunais na métrica para desempenho de uma gestão interna, principalmente desses KPIs, né, os indicadores de desempenho? Eu vejo que eu acho que mais importante do que os indicadores de desempenho de cada setor operacional do processo, eu acho que a dor mesmo que nós estamos passando hoje na justiça brasileira é a lentidão na hora de decidir. Entendeu? A forma com que se decide hoje os processos é a mesma de 12 anos atrás, mesmo que a gente tenha botado a mão na tecnologia, mas não para poder atuar na hora do poder decisório. Isso continua nas trevas, entendeu? Então, a hora agora é da gente impulsionar projetos de inteligência artificial que deem um suporte muito mais avançado e com maior eficiência na hora que o processo chega no gabinete do juiz. Porque muitas vezes ele chega ali e as ferramentas são as mesmas e, consequentemente, a tecnologia não tem beneficiado nem de longe o que deveria em termos de acelerar a eficiência do magistrado, dos seus assessores, no momento de decidir. Eu acho que, para mim, a dor maior é essa. Agora, óbvio, a jurimetria, que é outra aplicação que a gente pode também aperfeiçoar bastante, ela vai nos revelar cenários que até então nós não conhecemos. Então, na medida que os dados, por exemplo, passam a ser todos eles estruturados, isso é fantástico, porque nós vamos ter, primeiro, uma leitura melhor de todo o fluxo, de toda a produtividade de cada setor. A gente vai poder ver quem é que está produzindo mais, quem é que está produzindo menos, né? E, consequentemente, daí tomar decisões. Excelente. Uma pergunta interessantíssima de uma seguidora nossa, Roberta Vládia, a respeito se a inteligência artificial chegaria a algum ponto trazer algum malefício. Acredita? Acredito, e é justamente esse exemplo que eu acabei de falar. Informação é poder, tá certo? Tendo informação, gerando poder, se a pessoa que está no controle não tem uma ética ou descumpre até mesmo uma norma legal, que é o caso, por exemplo, de atos discriminatórios, olha aí a inteligência artificial sendo usada para o mal. As pessoas têm que ter ética, porque as pessoas com os sistemas elas vão decidir mais rápido e vão enxergar coisas que hoje não enxergam, só que podem enxergar situações para o bem e para o mal, e daí tomar decisões rápidas. Então, a gente tem que ver até que ponto que isso não vai prejudicar determinadas pessoas que cederam os seus dados pessoais para formar esse conhecimento do sistema de inteligência artificial e daí depois serem vítimas de decisões discriminatórias que só puderam ser tomadas porque ela cedeu, mas não para a finalidade de atender a atos discriminatórios, sim para poder ter o tratamento de dados para algum benefício em relação a ela. Então, hoje, com a Lei de Proteção de Dados, nós vamos ter uma situação diferente, que é o termo de consentimento, que é uma das bases da Lei de Proteção de Dados. Ou seja, o cidadão, o titular de dados, a partir de agora, ele vai exigir, e isso é uma obrigação legal, antes poderia ser uma boa prática, agora é uma obrigação legal, as empresas são obrigadas a tomar esse termo de consentimento formalizado, livre, inequívoco, transparente de cada funcionário, de cada empregado, e, sobretudo, revelar no termo de consentimento qual é a finalidade que aqueles dados vão ser tratados. E revelar se aqueles dados vão ser compartilhados com outras empresas. E se vai ser compartilhado com outras empresas, é necessário que se revele o nome dessas empresas e que finalidade essas empresas vão tratar esses dados. Então, veja, isso tudo é para poder dar transparência nessa relação. E, consequentemente, dando transparência, isso gera rastreabilidade para o titular dos seus dados pessoais, que hoje ele não tem, em relação a zelar pela proteção dos seus dados pessoais, justamente para coibir algum ato negativo que venha a ser imputado, justamente porque ele pode sofrer algum tipo de penalidade ou sanção
justamente porque isso foi a partir da cessão dos dados e que, eventualmente, pode ter tido um desvio de finalidade, entendeu? Ótimo. E em relação ao que a inteligência artificial mudará no sistema legal? Como? No sistema legal, você se refere ao que especificamente? Assim? Como um todo, o sistema judiciário como um todo. Olha, é aquela situação que eu já mencionei. Nós temos muita informação e pouco conhecimento, entendeu? O petróleo, É muita tá? fumaça e pouca realização, A né? matéria-prima, para a gente poder tomar decisões corretas, rápidas e assertivas, nós temos. E olha que não tem nenhum outro país no mundo que tem o que o Brasil tem, em termos de volume de dados. Agora, o que nós não temos é a situação envolvendo a geração de conhecimento. Nós estamos em busca disso, mas nós ainda não alcançamos. E então, outros países não têm o que o Brasil tem, de ter esse volume de informação gerada diariamente de todos os tribunais, já no formato digital. Então, o dever de casa agora é converter aquele pré-sal em petróleo, para que a gente, então, possa tirar proveito dessa situação. Boa. Gostei do paradigma. E qual a sua visão da aplicação da inteligência artificial em nosso governo? Da mesma forma, a partir do momento que o governo estrutura melhor as informações que estão ao seu redor, faz esse tratamento, o governo vai conseguir enxergar cenários que hoje não enxerga. E com isso vai poder tomar decisões mais rápidas, estratégicas, né? Para poder fazer com que esse volume de informações seja convertido para auxiliar nessas decisões mais rápidas. Nossa, isso pode ser aplicado em inúmeras atividades, inúmeros segmentos, inúmeros ramos de atividade, né? Inúmeros setores do governo. O que a gente precisa é saber fazer as perguntas corretas para o sistema nos responder. Essa que é a grande dificuldade. Muitas vezes as pessoas têm lá os dados, mas não sabem fazer que tipo de pergunta que seria útil para poder extrair a partir desses dados. E nós vamos ter que ter esse aprendizado a partir de agora para poder tirar esse benefício no futuro. Desenvolver os indicadores de desempenho corretos, né? Para aliviar essa dor. Ou revelação. Exatamente. Perfeito. E como tem sido a aceitação? Eu vejo assim, o mercado ainda acha que é coisa para 10 anos, converso com outros advogados. Ultimamente, o que eu mais tenho de network são programadores, são pessoas da área de tecnologia. Eu pouco tenho acesso a advogados em si, exatamente para tentar entender o presente, já futuro, e que na minha classe ainda considero uma coisa bem distante. Como é que você vê a aceitação da inteligência artificial, principalmente para o nosso público, que a maior parte é da advocacia, e eu estou vendo que tem contadores, tem pessoas do marketing. Parabéns às pessoas buscando esses conhecimentos, buscando entender um pouco mais do que há de inovação no mercado. Só agradecer esse congresso, que temas completamente relevantes. Eu tive aceitação em quase todas as áreas profissionais. Isso prova o mercado diferenciado de profissionais que estamos construindo juntos. É esse ecossistema diferenciado mesmo que nós precisamos, o país merece. Me fala um pouco sobre essa aceitação e me fala também como o mindset dos advogados, da realidade que já vivemos, bem que amadora, mas um futuro que já é certo, não tem mais escolha, né? Olha, essa pergunta ela tem várias facetas, né? Porque essa questão de como é que está aceitando a inteligência artificial, eu acho que ela varia muito a resposta de acordo com a faixa etária, entendeu? Hoje, por exemplo, as pessoas que estão com poder de decisão na mão, elas têm medo da inteligência artificial. Elas têm aquela leitura imediata que você até também se expressou aí. Nossa, a inteligência artificial vai roubar o serviço do advogado. Eu vi outro dia uma notícia na internet que o advogado vai desaparecer daqui a não sei quantos anos. Isso está rolando.
Esses boatos aí estão rolando todo dia. Agora eu pergunto para vocês, esses profetas do Apocalipse, eles estão tomando essa decisão com base em quê? Quais são os exemplos práticos que eles já viram rodar no detalhe para poder chegar a profetizar essas coisas? O sistema não existe ainda. Então isso é mera ilação, isso é mero pensamento, entendeu? Eu assim, frequentando muito evento, ano passado, é um tema que a gente chama, um tema hype, né? Um tema do momento, é a onda. Tem muito fumaça para pouco fogo. Assim, tem muita gente falando, mas na prática mesmo, você pergunta, chega e pergunta assim, você já operou algum sistema de inteligência artificial? Não. Mas eu ouvi dizer, ah, tá, legal. Mas deduções, uma coisa dessa, desculpa, mas isso não existe, entendeu? Então tem muita gente que está achando que está tendo inteligência artificial, quando na verdade não é inteligência artificial. Mas grudar o nome inteligência artificial, aí é outra coisa. Ah, isso chama atenção. Aí eu vou ganhar, por exemplo, uma mídia espontânea, porque eu vou falar para o público, vou fazer um serviço de comunicação aqui, que o meu escritório tem inteligência artificial. E ganha. E ganha. Entendeu? Isso gera resultado. Mas na prática, na hora que você vai esmiuçar, vai ver direitinho o que está rolando, não é nada de inteligência artificial. Então, para o público jovem, eles estão totalmente sensibilizados. Sim. Agora, o que acontece é o seguinte, para o público mais velho, eles estão assustados. Eles estão assustados e muitas vezes, por exemplo, eu vejo um discurso na OAB, diante dessa inovação, diante dessa novidade, muito mais negativo do que positivo. Então, me chama muita atenção isso, porque, num primeiro momento, e olha que eu acompanho esse assunto bem de perto, a gente nota o seguinte, a reação é negativa, por quem tem poder de decisão na mão. Entendeu? Já tivemos aí passeatas contra a inteligência artificial no Rio de Janeiro, porque isso vai roubar emprego de advogado, vai tirar o trabalho do advogado, um plano de coisa. Agora, essas pessoas que agem dessa forma, eu tenho muita ressalva, porque eu acho que eles não tiveram ainda, de fato, uma maturidade para poder dizer o que estão falando. Né? Para poder argumentar o que eles estão dizendo, porque, na verdade, ninguém tem. Entendeu? Ninguém tem. Então, você tem dois cenários bem distintos, Gabriela. O público jovem, antenado, afim, acelerado, já comprou a ideia, mas... Sim, estamos amando. É uma readaptação. É um assunto do momento, está em qualquer grupo de WhatsApp, etc., mas na prática mesmo você pergunta, tá bom, legal, bacana, mas você já operou? Você já fez uma pergunta em linguagem natural, o sistema te respondeu? Eu vou te falar. Eu estou nesse mundo de tecnologia e direito há 30 anos. Eu nunca vi. Eu faço isso com a Siri. Pergunto, Siri, vai chover hoje em Fortaleza? É óbvio que a Siri vai me dizer, nunca. Ou então uma trovoadazinha de leve. Mas isso... É uma coisa que nós estamos vendo que nós já fazemos uso da inteligência artificial todo dia e nós não percebemos. Quando a gente dirige uma pergunta de linguagem natural, né, pelo Android, pelo iPhone, e isso vem o resultado rápido, processamento rápido de informação, resposta rápida. Então, isso vai acontecer, só que com revelações rápidas para tomada de decisões nossas, dando suporte em relação à informação jurídica. Então, eu acho muito precipitado algumas decisões contra a inteligência artificial nesse momento. Pode ser até que no futuro a gente tem que ficar vigilante quanto a isso para poder verificar se realmente não está tendo abuso. Eu não estou querendo dizer que tem que virar as costas e deixar acontecer da forma como for. Não é isso, eu sou um cara super legalista. Agora, de qualquer maneira, nós não podemos frear, nós não podemos congelar a inovação através da inteligência artificial. Se a gente começar a colocar muita regra, engessar demais nesse início, nós nunca vamos chegar ao conhecimento. Então, acho que o momento é da gente desenvolver projetos, sim, avançar nisso,
Exato, criar uma maturidade para gerar estudo, para gerar conhecimento, entendeu? E aí, óbvio, ficar atento para que não haja práticas discriminatórias. E, consequentemente, se isso acontecer, coibir ao máximo. Esse é o ponto, entendeu? Agora, sei lá, eu acho que, no mais, deixa rolar um pouco, porque nós estamos tão no início. E se for começar a asfixiar desde já agora com normas contrárias, eu acho que isso vai nos prejudicar bastante. E também a obrigação de nós, jovens advogados, buscar entender o que seja essa tecnologia, buscar desenvolver também mindsets, oportunidades para as outras pessoas. Eu participo até de grupos de estudos também, que o nosso papel é desenvolver um olhar diferenciado, baseado em outro país, e por aí vai. É construir isso. E o doutor falou que os jovens estão aceitando. Se você sentar com 90% dos jovens, 10% é a favor, 90% acha que é coisa daqui a 10 anos. Ninguém sabe o poder quando isso efetivamente estiver com mais atuação no mercado, né? Eu também não tenho essa bola de cristal para cravar essa resposta, não. Entendeu? Mas eu vou fazer uma avaliação assim muito cautelosa, muito razoável, mas eu acho que antes de 5 anos nós já vamos ver uma mudança muito grande nesse cenário, com a utilização da inteligência artificial, gerando conhecimento para que a gente possa tomar decisões mais assertivas e mais rápidas. É isso que a inteligência artificial vai nos beneficiar. Então, para deixar isso numa linguagem muito clara, nós já usamos inteligência artificial e não percebemos. Quando a gente usa um comando de voz e vem uma resposta rápida, porque o sistema processou rápido e te devolveu apenas fazendo a interpretação da frase que você entrou com a informação. E isso nos auxilia a tomar decisões muito rápidas. Nós temos que fazer a analogia dessa operação para a área jurídica, entendeu? A área jurídica vai se beneficiar também dessa forma. Só que as pessoas se enganam. Elas acham que, então o software é de aprendizado. Então tá bom, eu tenho aqui 30, 40, 1000, 10 mil arquivos do Word, com todos os acordos, decisões dos tribunais, etc. Ou vários livros, ou enfim, o que for. Um conteúdo extenso sobre determinado área de direito. Então quer dizer que então é só fazer o upload, carregar isso no sistema e já posso sair usando? Não. Não. O processo de machine learning é um processo lento. Começa lento, mas a partir do momento que a máquina vai gerando o aprendizado, ele vai ficando mais rápido. Então, há de ter muita paciência para poder estabelecer padrões, que eu chamo das marcações, para que a máquina saiba exatamente como tratar esses dados que vão dar a entrada e, no futuro, trazer as respostas rápidas e assertivas. Perfeito. Doutor, para finalizar nossa live, que honra tê-lo conosco, tanta sapiência. Cada bate-papo da gente, cada aproximação, eu vejo quanto você tem a agregar a esses jovens. Os jovens têm que te conhecer mais, têm que te ver mais. Vou te trazer mais no nosso quadro, nas nossas propostas. Eu sou seu fã, então você pode me convidar, que eu estou sempre seguindo e estou sempre disponível para poder participar, que eu valorizo muito o seu trabalho, pode ter certeza disso. Coisa maravilhosa, fico honrada. São esses pequenos detalhes que faz a gente engrandecer, brilhar os olhos para persistir. Se fosse uma pessoa egoísta, te chamava no privado e só queria tirar as minhas dúvidas, eu não ia impactar pessoas. Estar aqui no sábado à noite, a gente pagando o preço, é porque nós queremos efetivamente criar esse ecossistema de pessoas diferenciadas no mundo. Porque nós podemos salvar o nosso país juntos, né? E qual o conselho aos jovens advogados, aos frustrados na profissão, aqueles que estudam para concurso, eu também já fui estudante para concurso, para se adequar à nova era da quarta revolução industrial, não só o advogado, mas todos os outros espectadores, que eu já vi amigos contadores, amigos de marketing, pessoas totalmente de psicologia. O que é que você poderia dar de conselho para as novas profissões através da quarta revolução industrial, que já é o presente?
e impactando, como você deu esse prazo de 5 anos, uma revolução drástica, de certa forma, né? Uma revolução que vai estar em transformação nesses 5 anos. Bom, tudo isso que a gente está falando de inteligência artificial tem a ver com uma atividade, pesquisar, né? Buscar informações. Então, uma das coisas que eu mais amo fazer, e eu acho que eu faço razoavelmente bem, é pesquisa. No conteúdo que eu quero, não é só jurídico, pode ser de viagem, por exemplo, que eu amo e tal. Isso eu sei te trazer uma informação rica, robusta, em relação a algum tema em questões de poucos minutos. Esse é um talento que eu acho que todos tinham que curtir mais. Quem curte mais fazer boas pesquisas, não tem preguiça de varrer a informação, de sair vasculhando em diversas fontes e em busca da informação que forma uma tendência, que gera o conhecimento, eles vão estar na frente na hora que esses sistemas estiverem funcionando na sua plenitude. Porque esse raciocínio lógico, né, que a pessoa desenvolve ao fazer pesquisas, ele é muito importante. Eu faço isso, Gabriela, desde 1981. Agora eu revelei minha idade, ficou feio, né? Mas, enfim, eu estou querendo dizer apenas que as coisas precisam ser... Assim, os jovens hoje, eles são muito privilegiados, muito mais do que na minha época. Por quê? A gente sabe. Outro dia eu estava vendo uma informação de que uma criança hoje de 3 anos já processou muito mais informações do que o imperador anos atrás. Isso é grande verdade. Eles vão dar um show na gente. Por quê? Porque já vão entrar no mercado de trabalho com a ferramenta da inteligência artificial, com esse Big Data, gerando conhecimento muito mais acelerado, muito mais rápido do que aquele que nós tivemos há tempos atrás. Entendeu? Então, isso não pode gerar uma zona de conforto também, não. Tem que ter a inquietude para poder correr atrás e gerar o conhecimento. Agora, só vai gerar o conhecimento se você saber pesquisar bem, se você gostar, tiver prazer de cruzar referências, de buscar fontes adequadas, porque dali vai sair não só o conhecimento, mas, sobretudo, a sabedoria. Perfeito. Que honra, até um amigo meu médico que estudou comigo, querendo entender o futuro das profissões. Doutor, muito obrigada por disponibilizar esse tempo em plena sexta-feira, você em outro estado, para participar, para poder ajudar pessoas. E foi magnífico esse encerramento do primeiro Congresso Online de Empreendedorismo e Inovação Jurídica. Sou muito grata a todos os participantes, grata ao senhor que está fazendo um trabalho brilhante de artigos jurídicos. Acompanhe as redes sociais do Ateniense, olhem o site, sempre artigos completamente disruptivos, fazendo você pensar mesmo fora da caixa. E que honra ter pessoas nos acompanhando toda essa semana e a outra, com tanto conhecimento quanto sabedoria. Eu encerro com muita gratidão, muito amor ao próximo e lhe desejando mais e mais sucesso, mais e mais empatia e humildade para compartilhar tanto conhecimento com o outro. Espero tê-lo novamente falando outros temas e é isso, meu muito boa noite ao Bruno, ao Fábio, a Vlad, ao Júnior. Ai, nossa, ao gente. Adriano aí, grande amigo, que inclusive acabou de passar uma dica aqui que eu faço questão de repetir, que uma profissão do futuro é o cientista de dados, ou seja, aquele que saber pesquisar, saber cruzar informações. Sim. O cientista de dados, esse profissional vai ser muito valorizado no futuro. Fiquem atentos a isso. Valeu a dica, Adriano, tinha esquecido. E é isso, gente. Obrigada, sucesso, muitas realizações, é isso que eu desejo a todos vocês. Foi maravilhoso. Parabéns pelo evento, Gabriela. Foi realmente inspirador seguir os temas tão contextualizados. Espero estar podendo participar do segundo, porque eu sou fã. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tá bom. E aguardo todos vocês no Rio de Janeiro, do dia 13 ao dia 17, estaremos promovendo 4 eventos jurídicos. Eu vou entrevistar 2 personalidades jurídicas também, dar algumas entrevistas. Vai ser maravilhoso. Cariocas que estão nos assistindo, já tem até a hashtag Vem Gabi. Estou esperando por vocês. É isso. Um abraço. Um abraço grande. Eu só queria deixar mais uma dica, que é minha hashtag, aliás, meu endereço, esse
está aqui a Ateniense Oficial, o meu privado no Instagram, mas quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é Ateniense, tá? E eu tenho fanpage, meu site é alexandreateniense.com.br e, enfim, tem muito material e eu gostaria muito de continuar o bate-papo com vocês através das redes sociais. Perfeito, perfeito. E o último artigo que foi lançado, maravilha, eu olhei hoje, viu? Segue lá, gente, corre, corre, para poder aprender com quem efetivamente é referência no mercado. Um abraço, beijo grande, Valeu. boa noite, Ateniense. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.